Bom dia, família. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe. Sexta-feira, preparando-se para o final de semana. Estamos aqui em mais uma live. Estamos aqui juntos. Peço perdão, atrasei. Gente, eu fui caminhar, perdi a noção do horário, me perdoe. Saiu caminhando, orando. Eu tinha certeza que eu ia caminhar 30 minutos. Quando eu percebi, eu tinha caminhado 50. Então, mas eu estou aqui para a gente ter o nosso tempinho, para a gente ter esse lugar de buscar o Senhor, de ver o que Deus tem para nós esse dia, de viver esse dia de maneira leve, viver esse dia de maneira agradável, não é? A palavra do Senhor diz que as palavras da gente devem ser sempre agradáveis, temperadas com sal. Por que isso? Porque a gente deve ver o que a gente está falando. O sal, ele não deixa perder a essência, o sal conserva. Então, conserve suas palavras com esperança, conserve suas palavras com firmeza, com lealdade, porque você vai comer o que você diz. O homem come do fruto da sua boca. E são dias que as pessoas estão falando coisas que depois elas não querem comer aquilo que estão dizendo, mas estão liberando isso. Lembre-se, tudo que existe, tudo que há foi criado pela palavra. Tudo que veio a existir, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. O verbo se faz carne. As suas palavras se materializam. As suas palavras, desde o início, Deus disse, haja e houve. Haja luz, haja firmamento. E tudo que Deus falou se cumpriu. E Ele colocou na nossa boca também o poder de liberar palavras que vão se tornar carne. O verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Então as palavras se tornam matéria. As palavras se tornam essência que vão repercutir em toda a sua volta. Então é tempo da gente vigiar o que a gente está dizendo. Eu não sei o quanto você tem vigiado, o quanto você tem estado preso pelas palavras. Não fique preso por causa das suas palavras. Põe a guarda nos meus lábios, ó Senhor. Salmo 39:1 diz: Senhor, põe guarda nos meus lábios, para eu não vir a pecar contra ti. A gente deve colocar guardas em nossos lábios. A Bíblia diz em Efésios 4 que tudo que sai da nossa boca não deve ser torpe, mas deve conduzir graça aos que escutam. Então o que sai dos nossos lábios não deve ter torpeza, não deve ter leviandade, mas deve conceder graça aos que escutam. O sacerdote Isaías, o profeta Isaías, estava no templo em Isaías 6, e o rei Uzias tinha morrido. E o Senhor veio e tocou com brasas vivas nos seus lábios. E ele foi aprovado para liberar a palavra do Senhor. E você vê o livro de Isaías, tudo que Isaías escreveu, o período messiânico, que vai de Isaías 60 a Isaías 66. É o período profético, messiânico. Então veja, a gente está vivendo já os dias de Isaías 60 ao 66. A gente já está vivendo esse tempo. E veja como Deus usou ele. Primeiro tocou com brasas vivas no altar dele. No altar, ele tocou com brasas vivas nos lábios dele. Então a gente percebe que Deus quer apartar o vil do precioso dos nossos lábios, não é? A boca da gente deve ser um manancial de vida. Tiago, o livro de Tiago é maravilhoso para a gente falar sobre os nossos lábios, né? E o livro de Tiago ele diz assim: como pode o que é doce e amargo sair da mesma boca? Como pode isso? Como é que pode o homem dominar um navio num pequeno leme e não consegue dominar a sua língua? Então o livro de Tiago é muita sabedoria sobre o que falar. Se você tem ficado preso no que falou, se você tem sentido que você tem provado do que você tem falado, se você tem sentido que a sua vida está difícil, está cada dia mais complicada e você está cada dia mais verbalizando isso, né? Talvez esteja mesmo, não estou duvidando não, talvez esteja muito difícil a sua vida, mas você está fazendo uma coisa terrível, que é verbalizar a dificuldade. Você está verbalizando muito isso, você está dando muita atenção a isso, né? A Bíblia diz que palavras agradáveis são como favos de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis têm o poder de curar as coisas em sua volta. Palavras agradáveis têm o poder de transformar as coisas em sua volta. Então a gente precisa, talvez, romper com alguma estrutura da nossa vida que está tão difícil, que está tão complicado, porque as palavras têm sido assim, porque as palavras dos seus lábios têm liberado isso. E você nunca vai melhorar, porque vai ficar um ciclo doentio, vai ficar sempre um ciclo de derrota. Você entrou num ciclo de derrota e não está conseguindo sair. Então, o que a gente precisa? A gente precisa romper isso. Deixa eu botar aqui que está calor. A gente precisa romper essa estrutura de derrota que se iniciou em nossa vida. A gente precisa sair do ciclo da derrota, o ciclo que se estabeleceu. Olha, eles passaram 40 anos num ciclo de derrota.
e não entrava na Terra Prometida. A Terra Prometida seria em 10 dias, é muito rápido. Alguns historiadores dizem 7, outros 10, outros 30, a gente bem não sabe, mas a gente sabe que jamais passaria do que 40 dias naquela Terra Prometida. E eles ficaram ali no deserto sem entrar na Terra Prometida 40 anos. 40 anos, por quê? Porque eles tinham um ciclo de murmuração. Você percebe que nem Páscoa eles conseguiram celebrar. Porque Páscoa é a celebração da vitória. Ninguém consegue celebrar murmurando. Ninguém consegue celebrar nada com a vida de murmuração. Então eles não celebravam nem as festas bíblicas no deserto. Veja que coisa triste. Um povo que Moisés tinha dito para celebrar as festas. Moisés tinha dito, celebrem perpetuamente as festas, que celebre para sempre. O povo de Deus é um povo de celebração. O povo de Deus é um povo que celebra, mas eles não conseguiram celebrar. Por quê? Porque onde há murmuração, não há celebração. Onde há murmuração, não há celebração. Então a gente precisa vencer a murmuração em nossas vidas se a gente quer vencer o ciclo da derrota. A gente precisa vencer o ciclo da murmuração se você quer vencer o ciclo da derrota. Você não vai a lugar nenhum murmurando. Você não vai a lugar nenhum concordando com o diabo. O inimigo já fez tantas coisas terríveis. Para que você ainda vai concordar com ele? Para que você ainda vai enaltecer contando as histórias do diabo? Não conte as histórias do diabo, conte as histórias de Deus, conte as histórias de redenção, conte as histórias de mudança, conte a história que Deus transforma a maldição em bênção, conte as histórias que para cada vergonha exultaremos em dupla honra, conte as histórias que no lugar da lágrima vai vir óleo de alegria, de cinzas vai vir um espírito de alegria. Então, concorde declarando o contrário do que você está vivendo. Muitas pessoas não conseguem viver a promessa porque não conseguem vencer o que está vendo. Deus nunca mandou a gente se guiar pela visão, mas sempre por fé. Sempre por fé. Porque eles não conseguiram entrar na Terra Prometida, porque 10 espias só olharam os gigantes, as dificuldades da terra, não olharam a fé, não observaram pela fé. Os olhos da gente devem ter olhos de fé. Nós não olhamos, não nos movemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Pelo que cremos. E pelo que cremos é o que vai dar a nossa vitória. Pelo que cremos vai ser aquilo que vai acontecer em nossas vidas. Então rompa com toda estrutura de murmuração. Pare de viver à luz dos 5 sentidos. As pessoas vivem muito à luz dos 5 sentidos. Claro que Deus nos deu os 5 sentidos. O olfato, a visão, a audição, o paladar e o tato. Mas ele não disse que era para a gente se guiar por isso. Ele disse que era para a gente se guiar pelo Espírito. Que a gente deve andar pelo Espírito. Então, esses 5 sentidos estão aí para lhe ajudar a não cair, não comer nada estragado, sabe? A se livrar de situações do seu dia a dia caminhar. Mas as decisões se tomam pelo Espírito. Então, a gente não satisfaz a carne, a gente satisfaz o Espírito. A gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu deixo essa mensagem hoje. Nós somos um povo de celebração. Nós somos um povo que celebra antes de acontecer. Nós somos um povo, Deus sempre pediu as festas antes da colheita. As festas bíblicas são sempre antes da colheita. Por quê? Porque Deus estava ensinando ao povo, celebrem antes de acontecer. Cantem antes de acontecer. Anunciem antes de acontecer. Então Deus está nos convidando para vencer a murmuração, vencer as palavras torpes dos nossos lábios. Deus está nos convidando para vencer as estruturas que estão em nossos lábios. Talvez esteja há tantos anos aí que vai ser uma luta você vencer. Talvez esteja há tantos anos que virou um padrão da sua família. Sabe? Quando é uma coisa muito antiga na nossa linhagem, é um padrão que vem no DNA. Você sabia disso? Que murmuração é um padrão do DNA? Você sabia que a gente às vezes herdou já um padrão? E Pedro diz assim, livre-se das vãs tradições herdadas de vossos pais. Se isso virou um padrão do seu DNA, você precisa romper para que as futuras gerações experimentem o novo, para que você abra os portais, para que você entre pelas portas, que a futura geração vai entrar também. Nós estamos vivendo o ano das portas. Salmo 24 diz, abra-se os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Abra-se os portais antigos. Deus quer abrir os portais antigos de bênçãos que estão retidas, para você ter no futuro uma reserva triunfante. O seu futuro tem uma reserva triunfante, mas você precisa chamar ela com os seus lábios. Você precisa chamar ela com a sua boca. Você precisa declarar ela. Estamos na década do Pi. Pi é 80. Então, como nós estamos na década do 5784, esse ano que a gente entrou é o 5784 do calendário judaico. Eu sei que a gente está uns 200 anos defasados.
Mas não importa, a gente está vivendo o período do Pi, o 80, o PEI, P é Y, então mas que a gente chama que é o Pi. O PEI fala de ano de declarar, década da declaração. Nós estamos vivendo a década da evangelização, a década das boas novas, a década do evangelho das boas novas. Então, celebre esse tempo, abra sua boca em favor daqueles que estão cambaleando para a morte. Abra sua boca para declarar as verdades do Altíssimo. Abra sua boca para profetizar. Abra sua boca para abençoar. Abra sua boca para anunciar. É isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para vivermos a década do PEI, a década da declaração, a década que nós estamos anunciando. Então rompa com a murmuração, abrace a celebração, rompa com as palavras que lhe levam para baixo, para trás. E que pior, não é você se levar para trás, é você falar palavras que é uma sentença na vida das pessoas que estão em sua volta. Você está abrindo sua boca para dar uma sentença na vida das pessoas que estão à sua volta. A Bíblia diz, ele teima em amaldiçoar, mas nós teimamos em abençoar. Nós teimamos em abençoar, nós somos teimosos em abençoar. Nós não abrimos mão de abençoar. Enquanto vinha a maldição, nós vamos com a bênção, porque nós vamos vencer o mal com o bem. Então eu oro em nome de Jesus, que seus lábios sejam tocados, como de Isaías foi, com tenaz viva do altar. Que Deus te dê novas línguas, que Deus te dê uma nova canção, que Deus te dê novas palavras, que Deus ponha nos teus lábios novas declarações. Eu oro em nome de Jesus para você romper o medo, para você avançar para a sua reserva triunfante do futuro, para você avançar no ano das portas, que você atravesse as portas, que você seja como Paulo, que diz, há uma grande porta e há muitos adversários nela, mas você vai passar. Que você esteja como o povo no Egito, que havia sangue nos umbrais das portas deles e o anjo da morte não pôde visitá-los. Eu oro porque Jesus está à porta. E eu oro para que ele nem precise bater, ele encontre a porta aberta, que ele vai entrar e ceiar com você na sua casa. Eu oro que a palavra de Apocalipse se cumpra na sua vida, que mesmo você tendo pouca força, você não negou o nome dele e ele abriu uma porta para você que ninguém pode fechar. Eu oro que as portas que Deus abriu para você em 2024, ninguém possa fechar, que você não feche essas portas com o seu falar, com a sua boca, com nada que está na sua vida, com nenhuma iniquidade que veio de seus pais. Eu oro em nome de Jesus para que a iniquidade seja rompida dos seus lábios. Eu oro em nome de Jesus que sua boca seja santa, que a sua boca seja um instrumento de Deus aqui na terra. Eu oro em nome de Jesus, que seus lábios anunciem grandes louvores, porque o Senhor está declarando grandes coisas, fez o Senhor por nós. Por isso, nosso coração está alegre e a nossa boca se encheu de riso. A nossa boca está celebrando, cheia de risos, das grandes coisas que o Senhor fez por nós. Eu oro em nome de Jesus, que seus lábios materializem as coisas espirituais que vão ser usados para declarar. Que a sua vida em volta de você seja liberado cheio de coisas maravilhosas e boas, que o verbo se fez carne. Eu oro para que cada palavra que você está liberando, elas tenham vida para materializar na sua vida as boas palavras que você está declarando. Eu oro para que você viva, que seus lábios vão declarar palavras doces, em nome de Jesus, palavras agradáveis, que concedem graça aos que escutam. E o teu coração vai ser cheio da bondade do Senhor, para que você possa declarar o que está cheio no seu coração. Que a Bíblia diz que a gente fala do que está cheio no nosso coração. A nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. Então que o teu coração seja cheio de coisas boas do Senhor. Palavras agradáveis nos teus lábios serão como favos de mel, será doce para a alma e medicina para o teu corpo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que você entre em uma semana poderosa. Essa semana nós vamos estar na Família 61, terminando a palavra de Neemias de portas. 12 portas. 6 já estão lá, que a gente já lançou essa palavra, já está no nosso YouTube, no aplicativo do celular, e as próximas 6 portas nós vamos dar domingo. Não perca de passar pelas 12 portas que Deus tem para você em 2024. A primeira porta foi da ovelha, então vai lá, recebe. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe.
Amém. Aquele que diz está perto. Aquele que diz está perto de você. Aquele que diz, aquele que fala, aquele que profetiza na tua vida está perto de você. E Ele enviou sua palavra e nos curou. Então receba. Lute contra as vozes. Eu encerro com esse louvor. Há muitas mentiras e há muitas vozes que não são a voz de Deus na sua mente. Eu oro para você ser curado nessa manhã. Eu oro para que o Senhor passe o sangue dele nos seus ouvidos e limpe de todas as palavras de maldição que você recebeu dos seus pais, pastores, figuras de autoridade, professores. Eu oro agora por tudo que você ouviu. Seja limpo agora. A voz do Senhor é a voz de como a voz de muitas águas. Salmo 29. Sim, você é amado. Ele diz que você é forte, que você é amado. Mesmo que a fraqueza esteja aí perto. Você está seguro, não tenha medo. A tempestade já passou. Você nunca estará sozinho. Sim, você pertence a Ele. Escute o que Ele diz a seu respeito. Escute as palavras que o Senhor diz para você. Senhor, acolhe agora em teus braços. Vem agora, Senhor, e quebra as cadeias de mentira que entraram nas mentes, que entraram nos corações. As palavras que o inimigo usou pessoas para destruir o destino, para amarrar a vida. Nós agora desamarramos em nome de Jesus. Desamarramos cada vida que estava presa agora. Declaramos uma nova voz, um novo som, uma nova canção na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Ele diz que você é amado. Mesmo que você não se sinta, você é. Você é forte. Mesmo que a fraqueza esteja aí. Você está seguro. Mesmo quando você é frágil se sente. Você não está sozinho. Você pertence a Ele. Eu amo vocês. Deus abençoe. Uma entrada de final de semana poderosa. Uma entrada de Shabbat poderosa. Escute só o que Deus diz a seu respeito. Beijo.